e era-lhe necessário passar por Samaria. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Esse é o verso 28, que eu quero tomar como base para a gente desfechar. Diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Amém? Os irmãos podem sentar. Vamos compreender o que foi lido. Aumenta só um pouquinho o fundo, varão. Só um pouquinho. Para nós aqui. Tá bom. Queridos, o Evangelho de João, ele é singular por ser diferente. Nós temos antes de João outros 3 evangelhos que são chamados de sinóticos por serem semelhantes. Mateus, Marcos e Lucas, eles falam acerca das mesmas coisas, com alguns pontos diferentes, mas que servem como testemunha das mesmas coisas. Mateus é o único evangelho que inicia-se contando a genealogia de Jesus, uma tentativa de provar para os seus ouvintes que Jesus era da tribo de Judá, portanto, ele era o Messias prometido. Então Mateus é o único que inicia o evangelho com a árvore genealógica, falando sobre quem gerou quem, até chegar na pessoa bendita de Jesus. E ele fala que fulano gerou fulano, mas quando chega na vez de Jesus, ele fala Maria, da qual nasceu Jesus. Porque Jesus, João prova que ele é o único que foi gerado pelo Espírito Santo e não pelos homens. Na árvore genealógica a gente vai ver que um homem gera o outro, uma mulher gera a outra, mas quando chega em Jesus, da qual nasceu Jesus, você pode ver isso em Mateus capítulo 1. Ele nasceu dela, mas foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus é testemunha ocular, ele presenciou, ele foca nas palavras de Jesus. Por isso que se nós observarmos o Evangelho de Mateus com precisão, a gente vai ver que ele tem um cuidado todo em expressar o que Jesus disse e não o que Jesus fez. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, há uma diferença, mas focalizada na mesma coisa. Marcos apresenta a Basileia, é uma palavra grega para reino de Deus. Ele apresenta o reino e apresenta Jesus como servo sofredor. Marcos não andou com Jesus e nem foi testemunha ocular, mas ele escreveu o seu evangelho pela ótica de Pedro. Pedro ditava e Marcos escrevia. Marcos foca nos milagres, na operação das obras que Jesus fez. Por isso, quem quer fazer um sermão baseado em milagres, leia Marcos. Lucas também não andou com Jesus, era um gentil, um médico, e ele escreveu o seu evangelho pela ótica de Paulo. Paulo foi o seu ditador. Paulo dizia e Lucas escrevia. Então Lucas é alguém que não presenciou, mas ouviu, e no que ouviu escreveu. Ele apresenta um Jesus que dá atenção às mulheres. Nenhum outro evangelho, senão de Lucas, mostra Jesus mais presente na vida das mulheres. Jesus trabalhando com mulheres, curando mulheres. Faz questão de mostrar que na sua caravana tinham mulheres que acompanhavam Jesus, e não só acompanhavam, mas elas também ajudavam Jesus, patrocinando o seu ministério, vendendo os seus bens a fim de patrocinar o ministério de Cristo. Mas quando olhamos para o Evangelho de João, nós vamos ver que ele foge totalmente da ótica de Mateus, Marcos e Lucas. Ele já inicia o seu Evangelho mostrando Cristo como Deus. O foco de João é revelar que Deus veio sim em carne, mas não deixou de ser Deus. O alvo de João é esse, é falar de Jesus sendo Deus, Deus em carne. Por isso que ele diz que ele habitou
se fez carne e habitou, tabernaculou, armou as suas tendas no meio dos homens. Porque a grande dúvida é como Deus se torna carne, como Deus, sendo espírito, vira carne e vem no meio dos homens. João explica isso. João é conhecido como o evangelho cristológico, porque ele faz mais menções do nome de Jesus do que os outros. Para você ter uma ideia, Mateus menciona o nome de Jesus em seu livro 150 vezes. Marcos menciona o nome de Jesus 82 vezes. Lucas menciona o nome de Jesus 88 vezes. João menciona o nome de Jesus 244 vezes. Então ele fala mais do nome de Jesus do que qualquer outro evangelho. Logo no início do seu evangelho, ele já começa mostrando que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne. Essa expressão no grego é en arche kai o logos, en o logos em prostos theon, kai o logos em prostos theos, que quer dizer, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus. Ele quer mostrar que aquela palavra que foi dita por Deus no início, aquela expressão que saiu da boca de Deus, era o seu Filho. Isso nós vimos em Colossenses. Ele diz que tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra. Em Apocalipse capítulo 19 diz que a sua veste está manchada de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Então o foco de João, ele está centralizado, Oscar, demais amigos, em mostrar que o Senhor veio em carne e não deixou de ser Deus. O alvo de João é revelar para os seus interlocutores que ele era 100% homem e também era 100% Deus. Ele não perdeu a sua divindade quando se fez carne. Ele não deixou de ser divino. Ele não perdeu os seus poderes espirituais. Paulo nos explica que ele, sendo igual a Deus, não fez caso disso. Antes, ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma humana, a forma de servo, e habitou nos homens, e foi o mais humilde entre eles. Não veio para ser servido, mas para servir. Por isso o evangelho de João também é o evangelho que mais apresenta-nos soteriologia. É a matéria, a disciplina a teologia que fala sobre a salvação. Soteriologia é salvação. Ele fala sobre salvação, a doutrina da salvação. Nós vamos ver isso no diálogo de Jesus com Nicodemos, logo no capítulo 3. Nicodemos se apresenta ao Senhor e pergunta para ele o que o homem faz para herdar a vida eterna. Os irmãos são de concordar que quando Jesus veio em espiritualidade no meio dos homens, não com palavras persuasivas, mas com palavras espirituais, com ensinamentos espirituais e de fácil compreensão, os homens criaram logo a perspectiva de que nele as coisas espirituais seriam reveladas, tendo em vista que os homens da época, os fariseus, os mestres da lei, os escribas, os saduceus, não conseguiam explicar as coisas espirituais. Mas Jesus, sendo Deus, tendo feito parte do céu, ele consegue explicar de forma intensa o que são de fato as coisas espirituais. E ele confunde a cabeça de um mestre, falando que o homem, para ver Deus, tem que nascer de novo. Se eu fazer essa pergunta aqui para a igreja que está aqui agora, o que é nascer de novo? Você vai achar que nascer de novo é entrar na barriga da mãe? Você sabe o que é nascer de novo? Tem gente entre nós aqui que estudou pouco, mas sabe o que é nascer de novo. Nicodemos é um mestre em Israel e achou que nascer de novo era voltar na barriga da mãe. Jesus confundiu a cabeça de um mestre. E olha que Nicodemos era alguém que estudou desde pequeno, já é um senhor de idade, foi o responsável por cavar poços em Jerusalém para acolher os viajantes que vinham em romaria durante as festas anuais. Alguém de honra, de mérito, mas Nicodemos deveria ter chorado ao saber que passou tanto tempo estudando, tanto tempo lendo, tanto tempo meditando, e ainda não estava preparado para ver e nem para entrar no reino de Deus. Alguém que passou a vida inteira, não adulterou, não se prostituiu, se dedicou à leitura, porém ainda não era convertido.
E é possível alguém ler a Bíblia, vir para a igreja, usar terno, usar gravata, participar da consagração, participar das orações, vir para a ceia, tomar a ceia e não ser salvo? Sim, Jesus não salva quem toma ceia, não salva quem lê a Bíblia, não salva nem quem prega, Ele salva quem se converte. Tem muita gente que é velho de igreja, mas ainda não se converteu. Tem muita gente que tem 20 anos, 30 anos, 20 anos e se gloria por isso, 10 anos de igreja, mas o coração ainda não é convertido. Enquanto não houver o que disse Pedro no capítulo 3 de Atos, verso 19: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Sem conversão não há salvação. Ou eu me converto ou perco a salvação. É possível passar anos na igreja e não ser salvo ainda. É possível ler a Bíblia, conhecer ela de Gênesis a Apocalipse e ainda não ser salvo. Com a conversão do coração, a conversão da mente, a conversão da conduta é a única que pode levar o homem à salvação. Pastor, você está mentindo. Olha para Atos capítulo de número 10. Cornélio dava esmola. Cornélio era um homem piedoso, com toda a sua casa, orava, jejuava constantemente, falava com Deus todo dia, orava 3 vezes ao dia, mas precisou que Pedro fosse na casa dele para ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador, senão não tem salvação. A salvação está em João 1:12: e todos aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Ele disse: qual é a salvação? A salvação é essa, é que creiam em Deus e creiam em Jesus, aquele a quem enviou. Quem não crê não é salvo, quem não crê não é batizado. A salvação está em crer e se converter. É impossível alguém dizer eu creio e não ser convertido. A expressão eu creio na boca de alguém muitas vezes pode ser enganosa. Como alguém diz crer, mas não confia. Crer é confiar. Se alguém disser algo vai acontecer, você diz o quê? Eu creio. Mas quando as coisas começam a sair ao contrário do que alguém disse, você começa a desconfiar se é verdade o que foi dito. Jairo foi buscar Jesus para curar sua filha, sim ou não? No caminho alguém falou: ela já morreu, deixa o mestre aí, incomoda mais ele não. Aí Jesus falou: não temas, creia somente. Continue acreditando. Acreditar todo mundo acredita, continuar acreditando é que é difícil, porque há um espaço muito grande entre o crer, o continuar crendo e o resultado do que foi dito por Deus. Quando Deus fala, a gente crê, mas para chegar onde Deus falou, a gente tem que continuar crendo. E João vem exatamente trazendo essa fé para mostrar e apresentar Jesus, Diácono Marcos, como o Deus em carne no meio dos homens. O nosso amigo Nicodemos foi surpreendido quando Jesus falou de salvação com ele. Jesus apresenta a ele a porta de Deus e como entrar, nascendo outra vez. Pode um homem já velho nascer outra vez? Ele disse: se tu é mestre em Israel e não entende essas coisas, e eu estou falando das coisas materiais, carnais, e tu não está entendendo, imagina se eu falar das espirituais. Parece que às vezes é mais fácil falar das espirituais do que das carnais. Tem gente que complica coisa fácil para não se converter. É tão fácil casar, é tão fácil dizer eu aceito Jesus, é tão fácil largar o pecado muitas vezes, mas se torna uma guerra em nós, se torna difícil deixar o pecado, porque nós gostamos dele. Quem disser que pecar é ruim mente, pecar é bom. O diabo não é veaco, ele é um bom pagador. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6 que o salário do pecado é a morte. Pecou, vai receber. Trabalhou para mim, vai receber. Mas quem trabalha para Deus também recebe. A salvação é um dom gratuito de Deus. João está nos apresentando um Cristo em carne, um Cristo que salva, que foi enviado por Deus, que se identifica como Messias. Logo nos primeiros capítulos, ele focou em mostrar Jesus como Deus e não como um profeta. Várias expressões João usa para apresentar Jesus.
Ele usa a expressão Cordeiro de Deus. Ele usa a expressão pão da vida, caminho, verdade, vida. Ele usa a expressão filho do homem, filho de Deus, unigênito do Pai. Ele usa a expressão água da vida. Várias expressões são usadas para definir a pessoa de Cristo. E quando nós olhamos para os primeiros capítulos, nós vamos ver que no 3, a partir do verso 22, uma discussão inicia-se. Porque quando Jesus inicia o seu ministério, o primeiro milagre que ele faz é transformar a água em... Isso foi criticado até pelo Edir Macedo, espero que ele não esteja assistindo. Mas o Edir Macedo criticou, ele disse assim, tanta coisa para Jesus fazer, ele vai transformar água em vinho. O primeiro milagre foi transformar água em vinho. Partindo desse pressuposto, a gente entende o que ele veio fazer: transformar, converter. É possível alguém pegar água, colocar dentro de um pote, e quando a pessoa abrir não tem água, tem vinho, ainda que esteja bêbado o suficiente para confundir, vai ver que é água. Mas o Senhor fez para mostrar que até o impossível se tornará possível na força do seu poder. Há coisas que aos seus olhos hoje parecem impossíveis, e eu falo de salvação. Há pessoas na sua família e na minha que aos nossos olhos parece impossível que um dia essa pessoa creia em Deus. A decorrer de tanto tempo, até agora ainda não creu, e dá sinais de que jamais estará aqui. Mas o Senhor diz para a gente hoje aqui nesse culto: há coisas que aos seus olhos parecem impossíveis, mas aos meus não. Quando você menos esperar, a água será vinho. Eu terei transformado a vida desta pessoa. A discussão é: olha, vocês estão sabendo que esse homem aí que João falou dele está se exaltando e está batizando mais gente que o próprio João, que veio primeiro. Os fariseus escutam, e Jesus sabe o que aconteceria se os fariseus escutassem. Eles iam tomar satisfação e a briga ia ser grande. Quando essa conversa chega nas orelhas de Jesus, ele faz suas malas e volta para Galileia, para evitar a fofoca, para evitar a discussão. Porque Jesus não batizava ninguém, irmãos. Ele pregava, o povo se convertia, os discípulos batizavam. Jesus não desceu ninguém às águas. Ele foi batizado por João. O texto diz: embora Jesus não batizasse, mas quem batizava eram os seus discípulos. Ele vai para uma nova missão do seu ministério. E a Bíblia diz que ele volta outra vez na Galileia, uma cidade que representou muito no seu ministério. E quando Jesus volta para Galileia, o texto diz no verso 4 que era necessário passar por... Os irmãos sabem que existe outra rota, sim ou não? Rota usada muitos anos pelos judeus para ir a Galileia, para ir a Jerusalém, sem precisar passar por ali. Uma rota que demorava dias a mais, horas a mais, mas eles preferiam caminhar muito do que ter que olhar para a cara do samaritano. Não é que era necessário passar porque era o único caminho. É algo pessoal, e eu quero que você me escute, porque eu quero que você diga para o seu irmão o tema dessa mensagem aqui. Diga para ele: não dá mais para adiar, tornou-se necessário. Nós estamos falando de algo que está sendo adiado, de Malaquias a Mateus, 400 anos. De Malaquias a Isaías, 300, 700 anos, praticamente, que o povo vem adiando esse encontro. É um adiar de 700 anos de inimizade. Por isso que diz: é necessário passar. Jesus não está indo só para diminuir o caminho.
para encurtar as passadas. O que é que significa a expressão necessário? Absolutamente preciso, essencial, que não pode ser deixado para depois. É um adjetivo que nos mostra a importância de que aquilo acontecesse naquele dia e naquela hora. Alguém se perguntou: que briga é essa aqui? Tão acirrada, você fica mal de alguém tanto tempo por causa de um ovo que ele comeu e você queria? O último pedaço de pizza, um dinheiro que você deu, emprestou e a pessoa não pagou, uma chateação por 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas 700 anos de guerra. O que foi que aconteceu aqui? Se eu disser para vocês que a briga por um ovo é mais importante do que a guerra que aconteceu entre eles, você não acredita. Se você voltar no contexto histórico, eu quero me ater nisso, a necessidade de Jesus em passar por Samaria está na unidade, na união outra vez do povo, que esse é o seu propósito. Essa guerra iniciou-se, principiou-se em 1º livro dos Reis, capítulo 12, quando Roboão assumiu o trono de Israel, filho de Salomão. O povo pediu para que ele abaixasse os impostos e o povo serviria a ele. E ele disse que não ia baixar, ia aumentar. 10 tribos se rebelam contra ele e vão para o norte, faz a capital em Samaria. 2 tribos vão para o sul e faz a capital em Jerusalém. Benjamim e Judá vão para Jerusalém e as outras 10 tribos vão para Samaria. O que aconteceu? Agora é Israel e Judá. O 2º livro dos Reis nos mostra a destruição de Israel. Israel acabou, por isso que são chamados de judeus. Porque quando eles se dividiram, o povo das 10 tribos tomaram aliança com a Assíria. Caso Judá viesse guerrear, eles tinham um aliado. O povo do sul viu isso e se aliou com a Síria. A Síria e a Assíria. Ninguém chamou Deus para a guerra. O que acontece? A Assíria durante muito tempo ajudou Israel. Mas quando Jeroboão, que é da tribo de Efraim, assumiu, o tempo vai passando e a Assíria não leva Israel cativa, como aconteceu com Judá, que a Babilônia entrou por Nabucodonosor e levou para dentro da Babilônia o povo de Jerusalém. A Assíria entrou no meio do povo, se misturou com eles e se espalharam na terra e acabou Israel. O que aconteceu? Você lembra quando Jacó, no capítulo 42, 48, quando ele chama os 2 filhos de José e coloca a mão sobre a cabeça de Efraim, a mão direita, e fala: multiplique-se como peixes em multidão sobre a terra. Você lembra? Até aí Efraim é chamado de primogênito de Deus no Antigo Testamento. Primogênito porque ele tomou o lugar de Rubem, porque Rubem deitou com a concubina de Jacó, então perdeu o lugar para Efraim. Simeão perdeu o lugar para Manassés. Aí ficou os 2 filhos de José, um como primeiro e um como segundo. Ele disse que o povo ia se multiplicar como peixes. Repita: como peixes. Aí esse povo faz o quê? Efraim liderou as 10 tribos que se rebelou. Aí Oséias, no capítulo 7, ele diz que Efraim se mistura com os povos. Efraim é como um pão que não foi virado, ou como um bolo que não foi virado. O que é isso? É um bolo que só assou um lado. Oh glória, aleluia. Ele diz que esse povo só assou um lado, o outro ainda está cru. Você conhece alguém assim, irmão? Que é crente a mão, mas a outra não é? Você conhece alguém que a Bíblia é de crente, mas a mãozinha não é não? Está precisando assar o outro lro, viu? Está assado só de um lado, o outro ainda está cru. Você conhece aquele que é crente aqui, mas em casa ele não é? É Efraim, está assado só de um lado, o outro ainda não. Está precisando se converter o outro lado ainda. Efraim se mistura com os povos.
A Bíblia diz que Oséias levou essa mensagem a esse povo. Então observe, se Efraim recebeu a bênção da multiplicação, e por que ele recebeu? Porque ele ia se multiplicar como? Toda igreja como? Peixes. Aí você observou que a Assíria, quando entra no meio deles, espalha o povo no meio da terra. Judá é levado para a Babilônia para não se perder. Israel acabou. Quando Jesus volta, ele chama quem para fazer a obra? Diga, pescadores. Por quê? Porque o povo se espalhou como? No meio da terra. Aí chamou Pedro para ser pescador para juntar os peixes, a multidão de peixes que tinha se espalhado. Efraim, na contagem do capítulo 5 de Apocalipse, você vai ver a lista das tribos, não fala o nome de Efraim. Não fala o nome de Efraim. Efraim não está listado no meio das tribos. Aí abre uma porta para cada uma, mas depois começa a abrir outras portas lá dentro também, para o povo de Efraim entrar. Efraim foi a porta de entrada para a gente entrar. Efraim foi a tribo que Deus usou para os judeus, para os gentios se misturarem com os judeus, nascer os gentios, que somos nós, e temos oportunidade e direito também à herança. Agora Deus não tem mais uma tribo primogênita. Hebreus diz que agora a igreja, ela é a primogênita de Deus. E se somos primogênita, Paulo diz que nós somos o mistério de Cristo. Glória a Deus, que somos o mistério e somos co-herdeiros da aliança e da promessa de Deus que Ele fez a Abraão. Pega na mão do teu irmão e diz para ele: tu faz parte dessa aliança. Diz para ele: tem uma porta aberta lá em cima para ti também. Glória a Deus. Eita Jesus. Essa guerra se iniciou depois que o povo saiu do cativeiro. Não foi nem por causa da guerra que eles se dividiram, não. Depois que Judá passa 70 anos no cativeiro, quando Judá é liberta, o povo de Jerusalém sai do cativeiro da Babilônia, que voltam cerca de 53 mil homens para reconstruir Jerusalém por ordem de Ciro, que Deus tinha chamado Ciro pelo nome 120 anos antes de Ciro nascer. Eu já sabia como ia tirar o povo do cativeiro. Aí o que acontece? Quando o povo sai do cativeiro, eles vão reconstruir. Aí começa Zorobabel, Josué e o povo construindo o templo. Aí os samaritanos chegam no capítulo 4 do livro do Esdras. Deixa nós construir com vocês, nós também somos crentes. Só que eles eram híbridos e sincréticos. Eles criam em outros deuses e criam em outras doutrinas. Aí Zorobabel olha para eles e fala: não é justo que vocês construam o templo do Senhor com a gente. Só nós vamos construir, pode ir embora. Aí eles saem de lá zangados. E a Bíblia diz que eles foram um peso na hora de construir para o povo, os samaritanos. Eles construindo e eles colocando peso. Quando estava quase terminando, os samaritanos se juntaram, foram lá no rei e disseram: olha, rei, para esse povo aí. Tu tem cuidado com esse povo, que esse povo tem uma história no passado de tomar terra alheia. Cuidado com eles, vão se rebelar contra vocês. Olha, o mesmo povo brigando com o mesmo povo. Eles não aceitaram porque eles eram mestiços, misturados. É interessante, irmão. Tem muita gente que quer fazer parte das coisas de Deus, mas não quer se consagrar. Não quer abandonar o pecado, não quer abandonar o erro, mas quer construir. Deus está dizendo: não, para mim só constrói quem abandona o que faz. Para mim só trabalha na minha obra quem deixa o que está fazendo no passado. O problema não é com o samaritano, é com o que eles fazem. Deixa o pecado e vocês constroem também. Tem muita gente que quer pregar, mas não quer deixar a cocaína. Quer pregar, mas não quer deixar as prostitutas. Quer pregar, mas não quer abandonar o erro. Quer fazer a obra de Deus, mas quer continuar no pecado. Eu não estou falando de algo aqui de 7 cabeças, não. Eu estou falando de algo conhecido por mim, conhecido pelo pastor Jefferson, pastor Gabriel. Nós sabemos que no meio gospel há muita gente que depois que sai do altar, vai para o quarto do hotel e o pastor lá pergunta: quer com mulher ou sem mulher?
De muito pastorzinho que anda de cidade em cidade, estado em estado, pregando a palavra, e depois que chega em casa troca de número de telefone, para que as amantes do passado não liguem para ele. A gente sabe que tem muita gente que fica pregando no altar, cantando músicas que talvez você escute em casa, louvores que você dá glória e até chora com eles, e essas pessoas que cantam esses louvores tão tocantes se prostituem. Homens que pregam no altar e a gente vê revelações que a gente fala: meu Deus, como é que ela adivinhou o CPF do homem? É um aplicativo, colocou o número do telefone, sabe de tudo. Um pregador esse dia estava aí conhecidíssimo nas redes sociais, revelações que eu mesmo dizia: meu Deus, como é que esse cara revela isso? Ele bebendo uísque com água de coco no hotel, pegando água de coco, derramando naquelas cubinhas de gelo e falando: e todos foram cheios pelo Espírito Santo, blasfemando das coisas de Deus. Depois está no altar contando o dinheiro absurdo da oferta que ele ganhou com engano. Ele revela algo na sua vida e fala: para que Deus lhe livre, você tem que fazer um voto de 20 mil. Os empresários com medo de morrer fazem o voto. O problema não são os samaritanos, é o pecado. Não dá para construir o templo sendo quem vocês são, estando como vocês estão. Não dá para introduzir na videira quem ainda não quer gerar fruto. Não dá para fazer parte da obra quem ainda não está acessível para Deus usar. Não tem como. Tem muita gente, irmão, se a gente perguntar quem queria pregar, todo mundo levanta a mão. Querer uma coisa, agora se esforçar para ser outra. Muita gente quer muita coisa, mas se esforçar para aquilo pouca gente quer. Acha bonito o povo fazendo, acha legal fazendo, mas não quer nem saber o que foi feito antes de chegar ali. Teve um preço, teve um processo. Então esse povo queria construir e eles não deixaram. Aí eles vão lá e falam: ó, rei, para com essa obra, para essa construção, que eles vão se rebelar. Aí o rei escreve uma carta e manda lá: para a obra aí, se construir vai morrer. O problema não é o povo, é o templo. Porque se construir o templo, Deus vem por meio deles. Então eles não querem que o povo construa. Eles não querem que o povo fique lá. Pode ficar. Eles não querem que Deus venha. Eles não querem que Deus habite. Porque o povo é o povo, mas o povo com Deus é outro povo. Aí o povo para a construção, todo mundo desanima. Aí vai cada um fazer suas próprias casas, viver sua vida, trabalhar, prosperar. Aí Deus usa Ageu no capítulo 2. É tempo, capítulo 1, é tempo de vocês construir casa luxuosa enquanto a minha está em ruína. Suba o monte, busquem madeira e edifiquem uma casa para mim. Aí o povo volta a construir de novo. Aí depois eles fazem outra fofoca e para de novo. Até que Neemias veio, e mesmo com as oposições, Neemias conseguiu terminar. Você está entendendo que foi preciso 3 pessoas, 3 levas, para poder terminar a obra, porque a oposição era muito grande. Neemias fazendo a obra e os urubos lá embaixo: desce daí, vem aqui, vamos comer um pãozinho, vamos se encontrar, vamos bater um papo. Então, o que Jesus está dizendo aqui: é necessário passar em Samaria. Não é só que eu quero diminuir as passadas, é para resolver um problema antigo que está acontecendo aqui nesse lugar. Coisas que são necessárias para Deus é resolver problemas na sua vida que são antigos e que você não está conseguindo resolver sozinha. Você não está conseguindo resolver sozinho. É necessário Deus passar por aí para que esse problema seja resolvido. Se você não resolver por conta própria, vai ser necessário Deus passar por aí. Ei, muitas vezes a passada de Deus revela erro, revela pecado, faz chorar, bate, dói, esmaga, maltrata. Então resolva só, para que não seja necessário Deus passar. Porque quando Deus passou, o pecado foi revelado. Observe que o diálogo de Jesus, e eu volto já para cá para o necessário. O diálogo de Jesus com essa mulher tomou 3 dimensões. Primeira dimensão, a dimensão religiosa. Assim que ele conversa com a mulher, a religião logo aflora. Como tu sendo judeu, fala com nós que somos samaritanos, você não fala com a gente.
Vocês não comem contato com a gente, vocês não comem nem no nosso prato. Tu não tem cântaro, e como é que tu vai beber água? Irmão, um judeu jamais comeria num prato que o samaritano comeu. Jamais beberia num copo que o samaritano bebeu. Jamais usaria o talher que o samaritano usou. Jesus chega pedindo água sem cântaro. Ela diz: o senhor não tem com que tirar. Eu não tenho, mas eu quero beber no seu. Oh, glória. Eu quero usar o seu cântaro, vou beber água no seu campo, no seu cântaro. Eu vou usar a sua vasilha para tomar água, para mostrar para você que eu não estou envolvido nessa guerra de vocês. Essa guerra de vocês não é minha, não. O problema da gente é querer introduzir Deus na guerra do homem. Me fizeram mal e eu abandono a igreja. Me maltrataram e eu saí da presença de Deus. Disseram assim comigo e eu saí da obra, abandonei a chamada. Não envolva Deus nas picuinhas humanas. Deus não tem nada a ver com a guerra do homem. Se alguém maltratou você, trate com a pessoa. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com a guerra que você teve com alguém. Ah, eu não vou mais cantar, eu não vou mais pregar, eu não vou mais orar. Estão falando de mim, então estão falando. Deus não. Agora tornou-se quase impossível fazer a obra de Deus quando se tem alguém falando mal de nós. É quase impossível permanecer num lugar onde alguém não gosta da gente. Tome o exemplo de Lucas capítulo 7. Aquela mulher estava lá nos pés de Jesus, lavando com as lágrimas, enxugando com os cabelos. Não era bem-vinda ali não, irmão. Mas quem está lá recebe ela. Então o resto é que fique por aí. Eu vim aqui por causa dele, adorar ele, por meio dele. Então quem não gosta de mim, aprenda a gostar ou não vai ser salvo. Me engula, ou então pegue a salvação. Você pensa que tem gente que não suporta você? Tem sim. Se for colocar na balança, se Deus te mostra hoje na tua frente todas as pessoas que não gostam de você, você desanima hoje. Gente que fala com você, sorri para você, mas não suporta você. Isso só vai ser revelado no dia que Deus quiser. Mas enquanto isso, sabendo ou não, não tire satisfação com ninguém. A Bíblia diz que Jesus, na noite em que foi traído, ele não tomou satisfação, ele tomou o pão. Na noite em que foi traído, ele tomou o pão, ele foi comer. Na noite que foi traído, tomou o cálice, ele foi beber. Estão falando, estão maltratando, estão perseguindo. Vá comer, vá beber, vá descansar. Deixa que a vingança pertence ao Senhor. Se você fizer vingança com as próprias mãos, você vai introduzir a sua vida nessa guerra. Fique na sua, não rebata, não reposte. Ei, irmão, eu quero o seu cântaro. A guerra aqui começa na religiosidade. Não, nós somos mormons, vocês é TJ. Nós somos assembleanos, vocês são batistas aí. É isso que está acontecendo aqui. Nós somos samaritanos, vocês são judeus. Olha a tua roupa aí, homem. Como é que tu fala comigo? Foi eu que disse para você não construir alguma coisa? Foi eu que fui no rei fazer fofoca para parar a construção do templo? Eu nem aqui estava, não estava fazendo nada. Então pegue água e me dê, que eu não tenho nada a ver com essa briga. Eu vim para apaziguar. O segundo rumo que toma aqui é o teológico, né? Ela vai para a teologia com Jesus. O lugar certo de adorar é aqui. Aí você diz que é lá. Aí o Senhor fala: mulher, chegar um tempo que nem aí nem aqui. Vocês estão adorando o que vocês não sabem. Nós adoramos o que a gente sabe. Mas vai chegar um tempo que nem quem sabe, nem quem não sabe, nem aqui, nem ali. É adorando em espírito e em verdade. Porque tem 3 tipos de adorador aqui, não tem? Tem o que adora o que sabe, tem o que adora o que não sabe, e tem, pastor? Tem sim. E tem o que adora em espírito e em verdade. Irmão, tem tanta coisa que mudou na sua vida. Tem tanta coisa que melhorou com você hoje. Olha o tempo que passou. Quem tem aqui mais de 5 anos de fé? Levanta a mão direita. Mais de 5. Quem tem mais de 10 anos de fé? Olha para o começo do teu ministério para agora. Tanta coisa que tu disse no passado, que tu fez, que tu brigou, que tu tomou causa, tomou satisfação, se estressou. Hoje tu não faz mais isso. Tanta briguinha sem necessidade que tu fez no passado, e hoje, se fosse agora, tu ia levar isso aí na esportiva.
Deus te amadureceu grandiosamente. Deus te amadureceu poderosamente. Deus te deu sabedoria, te deu graça, que se fosse hoje para tratar com aqueles assuntos antigos, hoje você ia levar isso aí sem contenda e sem briga, você ia saber sair. Você está entendendo aqui? Tem gente que adora o que sabe, tem gente que adora o que não sabe. Quem adora o que não sabe pensa que as coisas é aqui e agora. Quem adora o que sabe tem paciência. Ele sabe que por mais que não aconteça, que nem disse Sadraque, Mesaque e Abednego, rei, ainda que ele não nos livre daí, nós não vamos adorar os seus deuses. Você acha que esse Deus vai livrar você da fornalha, ainda que ele não livre, mesmo assim a gente não vai estar adorando. Sabe o que é alguém passar 39 capítulos sofrendo, enterrando 10 filhos e continuar acreditando, e a Bíblia dizer que ele não atribuiu falta nenhuma a Deus e não abriu a boca em nenhum momento para dizer é o diabo? Jó, em nenhum versículo ele diz foi o diabo, é o inimigo, é o Satanás agindo. Jó não perdeu tempo nem mencionar o nome dele, que ele sabe que o bem e o mal procede de Deus, e ele só faz o que Deus manda. Se está fazendo é Deus mandando, e ele perdeu, e ele não atribuiu falta nenhuma. Entenda, quem adora o que sabe, confia no que está esperando. Isaías disse que aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Quem está fraco está deixando de confiar. Quem está desanimado está deixando de crer. Mas quem confia renova as forças. Caminha e não se fadiga, corre e não se cansa. Não é que eu confio em Deus, eu tenho que deitar e ficar descansando. Caminha, então continua caminhando, só não vai se fadigar, porque eu confio. Corre, não deixe de correr. A caminhada é uma carreira. O ministério é uma carreira, não pode parar de correr, não pode parar de caminhar. Agora a promessa é que quem confia correndo, quem confia caminhando, não cansa e não se fadiga. O problema é que tem gente que corre e caminha sem confiar, por isso que cansa. Corre e caminha sem crer, por isso cansa. Olha para o texto. Ela vai entrar no assunto teológico e Jesus desmonta ela mais uma vez. Aí agora ele vai entrar no assunto espiritual com ela. Você vê que primeiro ela age na carne, né? Aí está na guerrinha, na briguinha antiga, pastor. Nós somos daqui, vocês são de lá. Depois Jesus toca na alma dela, né? Vem para os sentimentos da mulher. Chama teu marido lá. Vamos para as emoções agora. Tratei com a carne, agora eu vou tratar com a alma. Chama teu marido, chama teu esposo. Não tem onde dissesse bem. Está com as emoções bagunçadas. Muita gente te enganou. Foi enganada por muitas pessoas. Está vindo buscar água meio-dia para não encontrar com quem fala mal de ti. Está se escondendo das pessoas. E esse poço aqui é a tua maior guerra, é o teu maior obstáculo. Ele revela quem você é. Vim para cá sozinha é saber que você é só e ninguém gosta de você. Por isso você está me pedindo água para não precisar vir mais para cá. Oh glória. Jesus sabe de onde é que a gente está querendo fugir. Ele sabe das coisas que nós estamos evitando, que nós só fazemos porque não tem outro jeito. Ele sabe que tem coisas que se fosse por nós deixava. Nós não fazia mais, não falava mais, não ia mais, não queria mais, não dava mais oportunidade. Mas só faz porque não vê outra saída, não vê outra oportunidade. Mas ele veio hoje dizer: mulher, se tu quiser deixar esse poço hoje, é a tua oportunidade, é agora nesse culto aqui. Porque quando ele vem para dar uma opção: ou deixa o poço ou continua sofrendo nele. Esse aqui não é um poço de água, isso aqui é a revelação dos seus pecados. Toda vez que tu vem aqui 12 horas do dia, tu olha para o lado e não tem ninguém, só você e esse cântaro velho aí, e tu se lembra que ninguém quer vir contigo. Tu não tem homem, já tentou com 5, está tentando com mais um, está todo mundo te enganando, teu nome é mal falado na rua, as pessoas te chamam de meretriz, ninguém quer companhia com você. Quer o poço ou quer Jesus? Mas olha o diálogo.
Ele desmontou a carne, desmontou a alma, e agora ele vai tratar com o espírito. Despertar o espírito da mulher. Porque, irmão, Jesus falou que o espírito está pronto. Por que às vezes nós temos tanta falta de espiritualidade se o espírito está pronto? E o espírito que ele fala lá é com E minúsculo. Não é o Espírito Santo. Quando é o Espírito Santo é E maiúsculo. O espírito do homem está pronto. Ele deseja Deus. Ele quer Deus. Por isso que não há salvação com o espírito. A Bíblia diz que o espírito volta para Deus que deu. Quando a pessoa morre, o corpo volta para a terra de onde veio. Só a alma que vai ter um destino. Só a alma que vai ter um rumo. O espírito está pronto, só precisa aparecer. Mas ele é submergido pelos pecados da carne e as emoções do espírito. Quando Deus levou Ezequiel no vale, ele levou Ezequiel em quê? No ex. Quando ele dava uma visão a alguém, ele dava a visão em sonho. No ex. Por que ele não mostrava nada na carne, a pessoa em corpo? Que a pessoa ia ficar com medo. Por que ele não levava na alma? Que a pessoa ia se emocionar, ia chorar vendo. Levava no espírito, porque o espírito discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Por isso que Deus usa o espírito do homem é a porta para Deus falar com ele. É o acesso único de Deus com o homem. O diabo jamais toca no espírito do homem, ele toca na alma e na carne. Ele atinge a carne e abala a alma com isso. Mas o espírito é o único acesso entre Deus e o homem. E aqui Jesus vai tratar com essa mulher para despertar o seu lado espiritual. Diácono Marcos, Igreja do Senhor. Se tu souber quem está falando contigo, tu é que vai me pedir água. Agora a mensagem vai tomar um rumo diferente e confundir o meu quengo, bem cearense dizendo. Porque como é que Jesus chega na beira do poço pedindo água e diz para a mulher que tem uma água? Como é que ele chega e diz: estou morrendo de sede, me dá de beber? E depois diz para a mulher que tem uma água que se beber não dá mais sede. Por que tu não bebeu essa água? Está pedindo água aqui por quê? Se tu tem essa água, por que tu mesmo não bebe? Eu dizia isso. É ou não é? Se Jesus tem uma água que mata a sede de uma vez por todas, o que ele está fazendo ali com sede? Eu não é, meu amigo Eduardo, de Jesus. Tu está com sede, tendo uma água que mata a sede, que aniquila a sede. Eu quero que você entenda que o propósito de Jesus aqui não é só matar a sede da mulher, é saciar. Mas outra sede. Vou falar algo aqui que você vai ver. Talvez você já tenha observado, mas tem que 2 pessoas no tanque com sede e ninguém bebe água. Jesus não bebe água e a mulher rebola o canto e vai-se embora. Ninguém bebeu água, pastor. Você percebeu? Ninguém bebeu água no tanque. Tem 2 pessoas com sede e ninguém bebe água. Jesus tem sede de alma e ela tem sede de alegria, de salvação, de Salvador, de mudança de vida. Agora eu entro aqui. Muitas vezes nós estamos tomando nas mãos coisas que vão remediar o sofrimento da gente, para não ter que tomar posse daquilo que vai aniquilar o sofrimento de uma vez por todas. Preferimos tomar remédio do que tomar posse da cura. Remédio, já diz o nome, remedia, adia a dor para amanhã. É um remédio. Ele vai remediar, vai expulsar a dor para ela vir só depois. Mas Jesus não. Ele cura, Ele arranca, Ele aniquila a dor. Vai beber água, vai voltar a ter sede. Eu entendi o que ele está dizendo. Vai vir aqui hoje, vai vir amanhã de novo, se não sair transformada. Vai voltar do mesmo jeito amanhã, se não mudar agora. Se disser que no outro culto eu aceito, amanhã vai vir do mesmo jeito no outro culto, ou até pior. Que o diabo vai ficar com raiva de tu, que tu veio na igreja, e vai te açoitar lá. Não é? É ele dizendo: tu prefere voltar aqui no poço, ou vir depois? Ah, tu é maior que Jacó, é? Que deu o poço a nós? Olha aí, irmão.
Olha como essa mulher está com a sua carne aflorada. Confia em Jacó, mas não confia em Deus. Mulher, se tu quiser Jacó, tu tem que vir até no poço. Mas se tu quiser Deus, onde tu estiver, Ele está contigo, rapaz. Oh, glória. Jacó, tu quer Jacó? Jacó, tu vai ter que vir até aqui. Jacó te traz até Ele. Deus vai até você, aleluia. Jacó faz você voltar. Deus te acompanha e te faz prosseguir. Segure a mão de alguém e diga para ele: escolha Deus, porque Ele está com você aonde você for. Aleluia, meu Deus. Fica de pé comigo, para não quero ser enfadonho. Eu só deixo para olhar para o horário quando está faltando 5 minutos. É incrível. Tem uma apresentação de uma criança. Deixa eu encerrar. Jesus vai olhar para essa mulher, queridos, com uma necessidade a qual Ele partiu da Judéia para lá. Existe uma necessidade. A necessidade é de consertar as coisas entre judeus e samaritanos. A necessidade é de usar uma mulher para representar um todo, porque os samaritanos também tiveram 5 maridos, e agora tem outro que não é deles, mas o dele está lá no poço, e eles estão rejeitando há 700 anos. Quer voltar? Eu recebo, aleluia. Depois de 700 anos, recebo de volta. Volte que eu aceito. Jesus veio fazer uma aliança nova. A Bíblia diz que aquela mulher, quando ouviu, ela jogou o cântaro, deixou o cântaro e foi embora. Como é que ela vai deixar algo que ela utiliza todo dia? Só larga quem não vai precisar mais. Aleluia. A fonte entrou nela e ela nem percebeu, irmão. A sede foi saciada e ela nem percebeu, irmão. A obra que Deus quer fazer na sua vida é tão rápida que quando você se der conta, você já vai estar vivendo as coisas que Deus preparou para a sua vida. É só abrir os ouvidos e o coração para Ele falar. Ele pregou para a mulher e ela jogou o cântaro. Jesus está dizendo: larga esse cântaro, abandona esse cântaro, abra mão deste cântaro, porque este cântaro te faz voltar para o mesmo lugar toda a vida, toda vez, toda hora, todo dia. Eu não sei o que é que está fazendo você regressar na caminhada, voltar na caminhada, que não deixa você prosseguir, não deixa você avançar. E Jesus está dizendo: eu vou intitular o seu pecado hoje, o seu erro hoje, o seu obstáculo hoje, a sua muralha, a sua barreira hoje, como o seu cântaro. O seu cântaro precisa ser deixado, o seu cântaro precisa ser largado, o seu cântaro precisa ser abandonado. Somente quando o cântaro for deixado para lá, Deus vai começar a operar na sua vida. Larga o cântaro, abandone o cântaro, por favor. Segure a mão de alguém, eu vou encerrar aqui. O meu Deus está dizendo para alguém: você precisa deixar aquele cântaro ir embora. Deixa esse cântaro sair. Esse cântaro te leva ao fracasso, esse cântaro te faz voltar ao lugar do sofrimento, este cântaro te leva ao poço que não mata a tua sede, este cântaro te leva ao lugar que te revela que você é alguém rejeitada, excluída, abandonada. Larga o cântaro, abandona o cântaro, deixa o cântaro. O meu Deus quer te dar uma fonte que jorra para a vida. Cadê os crentes que pegam essa palavra, que vão abrir a boca neste domingo para adorar a Deus? Abaia, Uribicala Xandarábia, para multiterramante que minar a saia. Cadê os crentes que estão largando o cântaro? Cadê? Larga o cântaro e toma posse da fonte, meu querido.
Há uma fonte que está jorrando nesta noite aqui na Assembleia de Deus cristã remanescente, e só aqueles que estão sentindo essa fonte entrar, essa fonte fazer morada, vai fazer morada e vai jorrar vida para outros, vida para outros, vida para outros. Só um convertido consegue gerar outra vida, só um convertido consegue gerar outra vida. Quer maior sinal de conversão na tua vida? Se você está ganhando pessoas para Jesus, você se converteu. A fonte, o poço virou fonte, e agora está jorrando vida, jorrando vida, jorrando vida, jorrando vida. Abre a boca para adorar. Eu quero só mais um minuto. Abre a boca, adora o Senhor nessa noite. Enquanto tu adora, a fonte vai sendo gerada em teu ventre, vai sendo gerada no teu ser. Adore o Senhor, porque o Espírito Santo está neste lugar. Aleluia. Levante sua mão direita, por favor. Levante a sua mão direita e repita comigo: Espírito Santo. Mais alto: Espírito Santo, tira o poço, coloca uma fonte. Diga assim: eu quero ser um gerador de vidas para o teu reino. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Que palavra abençoadora para as nossas vidas. Que mensagem que falou com pessoas aqui. Você pode continuar adorando, viu? E aí, crente, tu vai continuar vindo pro poço, ou tu vai tomar uma decisão hoje na tua vida? Jesus, ele entregou o recado, fica a cabo da sua pessoa. Se quiser continuar vindo para o poço ao meio-dia, fique à vontade. Mas Jesus oferece algo gratuito para a tua vida nesta noite. Amém?